Outro dos pecados capitais é a luxúria, que é o que a gula é a desordem no prazer da alimentação, a luxúria é a desordem no prazer sensual próprio do ato conjugal que Deus colocou para a propagação da espécie humana e pelo sacramento do matrimônio, inclusive para bem dos esposos. O sexto e o nono mandamento do Decálogo já nos falam: não pecar contra a castidade, não desejar a mulher do próximo, colocando ali todos os pecados externos contra a castidade, como também os pecados internos. É interessante que já falávamos aqui sobre a questão da ira, mas na luxúria também o Senhor faz algo que vai na direção contrária, aparentemente, do que ele fez, que é moderar, quando não abolir, muitas das leis e mandatos do Antigo Testamento, do Levítico, etc, etc. Ou seja, ele modera, ele renova, só que no tema da ira e da luxúria, ou seja, da paciência e do amor ao próximo e da castidade, ele vai mais longe ainda. Ele diz... Eu posso passar para a igreja? Ele diz o seguinte, no Sermão da Montanha, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, 27, seguintes: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Lembramos que o adultério era penalizado com a pena de morte, apedrejamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo todo seja lançado na geena. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta e lança-a longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo inteiro seja atirado na geena. Foi também dito: todo aquele que rejeitar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete um adultério. Então vejam que ele foi mais firme que a lei de Moisés. A lei de Moisés falava do adultério na carne. O Senhor está falando do interno. Moisés tinha permitido o divórcio. Pode se divorciar e depois de recasar. O Senhor disse não. Quem se divorciar e se casar com outra comete adultério contra ela. Então, em termos de castidade, o Senhor foi mais exigente do que a lei. Enquanto os outros aspectos da lei, ele, questão de carne de porco, questão de várias coisas, foram abrandadas. Mas nesses dois pontos, da caridade e da castidade, ele foi ainda mais radical. Os pecados contra a castidade internos ou externos, se são com plena advertência e perfeito consentimento, são sempre pecados mortais. Ou seja, não existe parvidade de matéria, como existe na questão da avareza, na questão do furto do sétimo mandamento. Por exemplo, não é a mesma coisa roubar R$5 que R$50, ou R$100. Ou seja, não é fácil delimitar, mas algo pequeno será pecado
mas será mortal dependendo da quantidade do que foi, ou do dano que se lhe causou a quem lhe foi abstraído aquele bem. Então, existem pecados veniais e pecados mortais em relação ao sétimo mandamento, como também de mentiras, como também de comentários, como vimos da gula, de pecados veniais e pecados mortais. Mas nos pecados de luxúria, todos são mortais, se houver pleno consentimento, internos ou externos. Tudo é questão do consentimento, né? Existem tentações que são muito fortes e junto com a tentação pode vir algum movimento corporal, sensual, etc. Se eu não consentir plenamente com isto, não houve pecado mortal. A luxúria leva as pessoas a serem dominadas por hábitos tirânicos. Quem se entrega ao pecado de luxúria, seja procura de imagens impuras. Hoje a pornografia está muito fácil chegar às mãos de todas as crianças com o celular na mão. Adultérios, fornicação, homossexualismo, etc, etc. As pessoas, sem perceber, acabam se tornando escravas. Esses hábitos tirânicos vão como que escravizando aquela alma, que vai acabar buscando cada vez mais, entrando num ciclo de buscar mais, tal como a imagem que me vem é como uma pessoa drogada. A pessoa que se usa drogas, enquanto ela está sob efeito das drogas, ela sente aquilo que eles chamam de barato, elas estão meio leves, não se preocupam com nada, são capazes de fazer das maiores imprudências, porque acham que elas estão fora de si. Quando acaba o efeito das drogas, aquilo vem como um peso redobrado da sua vida, das suas dificuldades, das suas necessidades. E que os problemas não desapareceram por causa do uso da droga. Então vem aquela amargura na alma, uma tristeza muito grande que ela quer compensar. Como? Então ela quer mais drogas. Para sair daquela amargura e tristeza, aí ela volta para aquele estado de mais ou menos, tá? E assim vai num ciclo sem parar. A luxúria também vai fazendo isso. Aqui é triste. Eu só vejo os efeitos dos dias seguintes, nas sextas-feiras, mas uma vez tive o desprazer de chegar num retiro tarde da noite, toda quinta-feira ali na Cantareira, ao lado da igreja. É uma coisa assim, indizível. Eu só tenho que as pessoas rezem bastante, porque toda aquilo está se tornando um polo de infestação muito grande. Bebidas, drogas, prostituição, imoralidades públicas, a olhos nus, ao céu. Uma coisa que está... e todo tipo de... Isso vai atraindo demônios. Esses pecados públicos e blasfêmias, porque a igreja fica toda suja, imoralmente suja. Isso é uma falta de respeito muito grande para nós, com a casa de Deus, com Deus sacramentado que está ali. O demônio sabe muito bem o que está fazendo. Então, é um hábito tirânico. Você vê que as pessoas são escravizadas. Querem mais. Vai levando ao egoísmo. A luxúria vai levando... Por quê? A busca do prazer. Então, pensando só em mim. O amor que você tinha para com os pais e amigos vai como que desaparecendo quase completamente. A alma fica como que vai se secando. Só tem uma obsessão: desfrutar do prazer sensual. Rompe-se o equilíbrio interno. Então, só busca
as paixões sensíveis. Bom, os remédios para a luxúria. Em primeiro lugar, a convicção profunda de que a luxúria é um pecado e, portanto, devo evitá-lo. E a convicção de que, com a graça de Deus, é possível. Santo Agostinho, sabem que em momentos decisivos da sua conversão, ele estava terrivelmente dominado pelos pecados de luxúria. Terrivelmente dominado. E ele diz nas Confissões que, quando pensava em pedir o batismo, ele já era catecúmeno há muitos e muitos anos, né? Só que no início da igreja, ele era muito... Ou seja, para ser batizado você vai ter que demonstrar provas de fé. Não batizava assim, sua mãe é uma santa, reza por você, você estava até catecumenado, aparece aqui, conhece um pouco, mas não, você tem que dar... Mostra pelas tuas obras que você tem fé. Mostra, né? Então, e ele não mostrava, porque ele continuava nas suas vidas de pecado. Então, quando ele pensava em pedir o batismo, que significava exatamente romper com o pecado e deixar de frequentar os ambientes que levavam ao pecado, as termas, que eram piscinas públicas, né? Que eram uma imoralidade tal, era uma nudez, etc, etc. Quando ele pensava, ele diz assim, olha, eu como que ouvia as vozes dos meus amigos e amigas dizendo: o quê? Você não vai fazer mais isso conosco? Não vai conosco mais para tal lugar? Não vai fazer mais isso? Tal? E ele desistia. Ele desistia. Né? Até que ele, de repente, está no lugar, acho que estava com, não sei se estava com o seu amigo Alípio ou seu filho Adeodato, não lembro. Ele ouve como que uma voz de criança cantando: toma e lê, toma e lê, toma e lê, toma e lê, toma e lê. Ele foi pegar e toma e lê. Não tinha Bíblia assim encadernada, não tinha rolos, né? Ele pegou o primeiro rolo, tomou e leu. Quando leu, pegou a passagem da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, na qual dizia: sinto em meus membros uma lei que vai contra o meu espírito. Vejo o bem que quero, faço o mal que não quero. Quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele percebeu que ele não teria forças de lutar contra o pecado, de vencer o pecado, mas a graça de Cristo nele sim. Então ele dá o passo, pede o batismo, rompe com aqueles ambientes, com aquelas amizades que levavam inclusive ao pecado, pede o batismo e a graça vai atuando nele. A graça vai atuando nele. É interessante porque, ao mesmo tempo, ele nos mostra que a graça é poderosa em nós. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Sem demora, eu preciso desse socorro. Só que nós precisamos também de algo que é muito importante: fugir das ocasiões de pecado. Ele conta do amigo dele, que é o Alípio, que se converteu antes dele. Se batizou, inclusive, antes dele. E como ele, frequentava muitos lugares, as termas e o circo. Ou seja, as duas paixões fortes, daquilo que fala castidade e caridade, o contrário eram as termas e o circo. As termas é o lugar público da imoralidade. Era uma cantareira da vida, só que pior. Não sei se é pior, mas muito parecido. E o que era o circo? Não era o circo do Beto Carreiro Gomes, né? O circo era o lugar onde aquelas multidões iam assistir escravos ou prisioneiros sendo destroçados por leões ou ursos, ou em lutas totalmente desiguais. Obviamente eram pessoas comuns, campesinos, não sei lá o que for, com gladiadores armados com tal, e eram decepados, quando o povo se deliciava em vendo as pessoas morrerem na sua frente. Por isso que uma das coisas que os catecúmenos, para entrar na igreja, a primeira coisa que eles tinham que mostrar na igreja, olha, era não frequentar nem as termas, nem o circo. Era a primeira condição que a igreja colocava.
Um cristão não pode frequentar esses ambientes. Quanto mais que muitos dos que estavam no circo eram cristãos, sendo mortos por serem cristãos. Então Alípio se converte, não ia mais para o circo. E seus amigos sempre insistindo, vamos ao circo. Não, agora sou cristão, não vou. Não, agora sou cristão, não vou. E disse Santo Agostinho nessas confissões. E até que um momento seus amigos o pegaram e o levaram à força. Não, você vai conosco, você sempre foi conosco, vamos lá. Aí, tá bom, eu vou, mas vocês não podem me obrigar a ver. Então ele chegou lá no circo e ficou com os olhos fechados. Só que Santo Agostinho diz o seguinte: Alípio tapou os olhos, mas esqueceu de tapar os ouvidos. Como era um lugar que ele sempre gostou de ir, ele começou a ouvir os gritos, os vínculos, as coisas, os movimentos e tal. Quis ver. Quando abriu os olhos, se deliciou de tal maneira como estava vendo, que disse Santo Agostinho, que a partir daquele momento, não só Alípio voltou ao circo, como era ele quem levava os outros para o circo. Por isso que, para guardar, ninguém pode se dizer, olha, eu nunca vou cair em tal ou qual pecado. Nunca. Nós temos que ser guardar a vista, sobretudo, porque pela vista entram muitas coisas. Nós vemos uma sociedade que não é mais cristã. Então a questão da modéstia, seja do vestir, do falar, do atuar, já não é. Então, pessoas andam semi-nuas na rua. Casais pensando que estão dentro de casa, o pior dentro de um motel, no meio da rua. Desculpa falar assim forte. Então, ou seja, constantemente nós vamos ver, os homens verão na rua mulheres de roupas mínimas, biquínis, às vezes nós estamos aqui bem perto da praia, então é fácil, vai acontecer. Porque logo o que entrou pela vista, o diabo que está ali ao lado sabe, e depois vem a imaginação, tentações da imaginação. Sim, os olhares imprudentes inflamam os desejos e estes desejos arrastam a vontade. Então nós temos que ter cuidado com os olhares. Nosso Jesus Cristo, acabamos de ouvir, declara que todo aquele que põe os olhos numa mulher com concupiscência já pecou. O Senhor foi muito mais além do que a lei de Moisés. E acrescenta, se o nosso olho direito for escândalo, arranca-o. É para arrancar mesmo, coisa tudo arrancar o olho, o manco, não é para arrancar fisicamente o órgão. Quer dizer o seguinte, nós não vamos falar isso agora, depois de falar sobre pecado e oração, nós vamos falar algo sobre as virtudes e também nesse âmbito das virtudes, os meios próprios de santificação, dentre eles as amizades santas. Mas o perigo das amizades particulares, sensíveis, puramente sensíveis, nós vamos falar sobre isso. Então, mas existem amizades também carnais, pessoas que, por exemplo, vamos dizer que um jovem que vai a essa cantareira toda quinta-feira, porque sempre um amigo vai e leva. Esse é o olho esquerdo, o direito, que precisa arrancar. Se a uma amizade, um ambiente sempre me leva ao pecado, ou constantemente me leva ao pecado, o Senhor utiliza essa imagem forte de arrancar uma mão, um olho, um pé, para dizer, olha, é melhor arrancar, perder esta amizade, perder este emprego, perder esta convivência com estas pessoas, com este ambiente, e ir para o céu, do que ficar um pouquinho feliz, ou ficar bem com essas pessoas agora e ir para o inferno. O sentido do tato também é mais perigoso, então, porque ele facilmente provoca impressões sensuais
que tendem a prazeres maus. É necessário, pois, abster-se desses toques ou carícias que não podem deixar de excitar as paixões. Então, cada um se conhecer, né? Ser prudente, mortificado nesse sentido também. Quanto à imaginação e à memória, cuidar da imaginação, amarrar, como dizia Santa Teresa, a imaginação em casa. Senão ela quebra tudo. E a memória, ficar lembrando coisas do passado, coisas do passado. Guardar também o coração. Cuidar dos nossos deveres de Estado. A ditado popular é muito sábio em dizer: cabeça vazia, escritório do diabo. Então, ocupar o nosso tempo com trabalhos. Com trabalhos também é uma maneira de lutar contra as tentações. E a oração. A oração. O Concílio de Trento ensina que Deus não manda nada impossível, mas que exige façamos o que podemos e oremos para alcançar a graça de fazer o que por nós mesmos não podemos. Deus não manda nada impossível, mas Ele quer que a gente faça a nossa parte. O que não é possível para nós, a gente peça. Então, é possível para nós guardar a vista, etc. Mas eu não tenho como livrar-me de todo o pecado. Porque se eu fosse capaz de livrar-me sozinho de todo o pecado e tentação, eu não precisava de Cristo. Eu não precisaria da graça. Eu não precisaria do Espírito Santo. Eu não precisaria rezar nem dos sacramentos, nem da igreja. Como eu não consigo, eu preciso de Deus. Eu preciso de sua graça. Eu devo implorar na oração. E a oração deve juntar-se à recepção frequente dos sacramentos, sobretudo a confissão e a comunhão. Quando alguém se confessa frequentemente e acusa francamente as faltas ou imprudências, às vezes não chegam a ser faltas em si, mas foram imprudências. Imprudência no olhar, imprudência na imaginação, por exemplo, falar alguma coisa, na relação com alguém. Quando alguém se confessa frequentemente e acusa francamente as faltas ou imprudências cometidas contra a pureza, a graça da absolvição, junta com os conselhos que se recebem, fortifica singularmente a vontade contra as tentações. Isso é interessantíssimo. Por que muitas almas, mesmo entregadas a Deus, se perdem? Que são pérfidas. Irmãs, não. Estão rezando, estão se confessando, estão na igreja. Às vezes nós somos muito duros, em alguns casos, em algumas pessoas. Nós somos feitos do mesmo barro. Do mesmo barro. Os santos todos, eles tiveram sempre a consciência de que eram capazes, como dizia São José Maria: Senhor, eu sou capaz, se não me ajudares, de todos os erros e horrores do mundo. Isso não era uma fala da boca para fora. É uma consciência de que se outros caíram tão baixo e eles não, é porque Deus os sustentou. Deus os sustentou. Mas se nós percebemos, por que mesmo almas que se entregam a Deus podem cair? Porque exatamente suas confissões não foram totalmente sinceras. As imprudências não foram perfeitamente acusadas. Então a graça da absolvição não conseguiu curar a raiz do pecado. Curou o pecado, perdoado, mas a raiz estava ali, e por isso gerava mais e mais. Deus é infinito em misericórdia. Qualquer pecador, qualquer pecado receberá o perdão, se arrependido se confessar. Mas esta confissão mesmo das imprudências, falando abertamente do que está dentro, porque podem existir confissões válidas, mas não frutuosas. Ou seja, a confissão perdoou os pecados mortais confessados,
mas não foi frutuosa no sentido da absolvição, da graça sacramental e ir curando a raiz do pecado, porque não se falou claramente. Se falou do pecado, às vezes não se falou claramente, dizendo nomes e sobrenomes. Não é detalhes, mas circunstâncias, sim, necessárias para que aquilo viesse com a podridão, com o pus que tiver junto, mas que venha, para que o sacramento venha limpo. E esta graça é corroborada, é alimentada e aumentada com a comunhão frequente. A Eucaristia bem recebida e bem agradecida tem efeitos maravilhosos também na cura da raiz do pecado. Por isso, nos missais antigos da missa tradicional em latim, no final do missal vinham várias orações. No missal de Paulo VI tem algumas também orações de preparação de missa e ação de graças. No antigo tinha mais. E uma das orações de ação de graça era o cântico dos 3 jovens na fornalha. Daniel capítulo 3. Que nós poderíamos até alguma vez fazer isto como eu não tenho aqui. Eu tenho até um folhetinho só com ela, de ação de graças. Só com o cântico dos 3 jovens e o Salmo 150. Por quê? Que interessante. A consciência da igreja é o seguinte: aqueles 3 jovens foram para a fornalha e Deus os libertou do fogo. Aquele rei da Babilônia, Nabucodonosor, não pôde. Eles foram libertos do fogo. Ora, por que cantar aquele cântico que parece muito parecido com o cântico de São Francisco, uma das criaturas, falando bendizei o Senhor, obras do Senhor, bendizei o Senhor, etc, etc. Porque era o que eles cantavam na fornalha. Por que colocar essa oração após a comunhão como uma oração de ação de graças? Porque a comunhão é capaz de fazer em minha alma o que Deus fez com aqueles jovens. Deus os libertou do fogo material. A comunhão frequente, bem recebida, bem vivida, me libertará do fogo das paixões, das minhas paixões, das tentações que estão me rodeando, dos fogos que estão me rodeando. Então, eu canto a Deus o cântico dos 3 jovens depois da comunhão, louvando porque Ele está me livrando do fogo. Ele está me ajudando a vencer o fogo das paixões, do mundo, do demônio e, sobretudo, da carne, da minha carne. São Filipe Neri curava os jovens de Roma, escravos do vício impuro, pela confissão e pela comunhão frequente. Ele botava aqueles jovens todos para se confessar, confessando-se bem e comungando. E com o tempo, eles de escravos do vício impuro se tornavam em jovens, alguns depois se tornaram até dos seus meninos, um se tornou cardeal. Então, é isso, irmãos.